Oi pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Agora na página 35 a gente vai estar falando um pouquinho, então acompanhe a página. Eu sei que para vocês está complicado estar visualizando, então preste atenção na minha fala, tá? Essa minha voz sensual, né? Vamos tentar seguir a apostila, peguem a apostila de vocês, observem a página que eu estou falando e acompanhem, façam a leitura junto comigo. Eu não vou fazer a leitura toda naturalmente, mas para vocês terem um direcionamento e estar acompanhando aí a aula, tá? Os objetivos desse nosso assunto, né? Identificar as variáveis envolvidas nas alterações climáticas e na previsão do tempo. Então esse é um dos objetivos que a gente vai estar analisando para ver quais são as influências que essas variáveis, tipo temperatura, umidade, pressão atmosférica, o movimento das marés, vai ter sobre o clima. O segundo objetivo, relacionar climas regionais à circulação atmosférica e oceânica e o aquecimento desigual da superfície causado pela forma e pelos movimentos da Terra. Nós temos um país de tamanho continental, então é claro que a gente percebe que nós temos oscilações ou diferenças bem drásticas de temperatura. Se você comparar o Nordeste, por exemplo, e a região Sul, às vezes no Nordeste está fazendo um calor tremendo e na região Sul está fazendo uma temperatura baixa ou até abaixo de zero ou até nevando, que não é uma situação que acontece aqui no nosso estado, que é um clima quente às vezes, mas é mais temperado, né? A última objetivo, discutir iniciativas visando ao equilíbrio ambiental. Então eu acho legal esse objetivo aqui, porque a nossa discussão com respeito ao equilíbrio ambiental é o que cada um como cidadão, eu como professora, como educadora, vocês como alunos, seus pais, quais são as nossas atitudes, nosso dia a dia, que podem interferir para manter o equilíbrio. Aí você poderia me dizer mas eu sou sozinho. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente tem aquela tranquilidade de estar ciente de que você está fazendo alguma coisa pelo seu planeta, você está fazendo alguma coisa pela sua cidade, você está fazendo alguma coisa pelos seus descendentes, certo? Depois nós temos aqui, já iniciando o conteúdo, quando falamos em clima é comum associarmos o termo ao estudo do tempo. Entretanto, clima e tempo apresentam conceitos diferentes. O tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. As condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, como temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e precipitação das chuvas. Isso aqui é o que a gente vai estar falando das condições do tempo. Então são elementos básicos que vão nos dar essas condições. Agora o clima, ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende os elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Então o clima, ele tem um comportamento cíclico, porque o clima vai depender da estação do ano, se é primavera, outono, verão, inverno, né? Então isso está relacionado ao clima. As ondas de frio, de calor, isso também está relacionado ao clima. Para compreender melhor a dinâmica do clima na Terra, vários fenômenos podem ser considerados, desde fenômenos naturais, que ele está citando como exemplo o El Niño, que é um fenômeno natural que interfere barbaramente no clima do planeta, inclusive como ele acontece na América do Sul. Nós sofremos diretamente as influências das mudanças climáticas provocadas pelo El Niño. Ele é responsável pela ocorrência de marés, elevação das marés, de furacões em regiões que têm esse comportamento climático, né? Então isso é responsabilidade do El Niño.
Erupções de vulcão com mais frequência, explosões solares. As explosões solares são o Sol, como ele é composto pelo gás hélio, ele vive num complexo muito grande de explosões. E essas explosões solares, elas vão dissipar partículas com mais intensidade quando tem tempestades solares, né? Então isso aí vai interferir no clima aqui na Terra. Até fenômenos relacionados à ação humana e suas possíveis consequências sobre o clima. Aí ele vai citar aqui um fenômeno que foi um marco na sociedade humana, né? Que é a Revolução Industrial. Então, com o advento da Revolução Industrial, o que aconteceu? Aumentou-se o uso intenso de automóveis, utilizando combustíveis fósseis, né? A gasolina, o petróleo vieram sendo utilizados com uma frequência maior, e isso daí veio a interferir no fator climático, porque a dispersão de gases poluentes também aconteceu com o surgimento de indústrias têxteis, indústria de fertilizante, indústria de alimentos, processamento de vários produtos que geram resíduos, e esses resíduos vão diretamente para a atmosfera. Depois ele vai falar aqui da criação de rebanhos de animais. Nós sabemos que hoje o Brasil é um grande fornecedor de carne para o mundo, né? Então a manutenção desse rebanho, a agropecuária em si, vai gerar uma grande quantidade de gases, porque os animais vão ter as suas flatulências, né? E os gases liberados pelas flatulências é o gás metano, e o gás metano é um gás que vai ajudar no aumento do efeito estufa, certo? Aí agora nós temos aqui a lei e a notícia a seguir, que menciona o Tratado Internacional do Acordo em Paris. Deixa eu descer a tela. O mar subirá 20 centímetros para cada 5 anos de atraso, de acordo no Acordo de Paris. As conclusões são o estudo liberado pelo cientista Posterdam, na Alemanha, e publica hoje na Science Nature Communication. Nos últimos 200 anos, a elevação média do nível dos oceanos será de 70 centímetros a 1,2 metros, caso seja cumprida a meta do Acordo em Paris, que limita o crescimento global, o aquecimento global, ao máximo de 2 graus até o final do século. Mas essa estimativa só vale caso as médias globais de temperatura cheguem ao seu pico até 2020 e comecem a cair em seguida. Após 2020, a cada 5 anos de atraso para atingir o pico de aquecimento, correspondem a 20 centímetros a mais no oceano. Então esse é um recorte de uma notícia que está fazendo uma estimativa, né, que o nível dos oceanos vai subir. Ele está falando de 20 centímetros a cada 5 anos. Esse aumento do nível dos oceanos tem relação com o aquecimento global, porque se tem aquecimento global, tem derretimento das geleiras. Cada iceberg que se desprende lá de uma geleira, ele vai cair no mar e ele vai derreter. Ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas só o fato daquele volume imenso de gelo cair sobre a água já vai causar um desequilíbrio e aumenta pouca coisa, mas é pouca coisa num ano, pouquinha coisa no outro, isso aí vai aumentando. Aí nós já temos alguns fatores de aumento de nível do mar em algumas regiões do planeta. Algumas regiões do planeta já foram surpreendidas por aumentar tanto o nível do mar que casas que eram construídas, principalmente em algumas regiões da costa dos Estados Unidos, as casas de veraneio ficaram submersas com água. Aqui no Brasil, na região Nordeste,
nós temos algumas áreas que estão sendo sendo invadidas não pela água e sim pela areia, mas isso já é um comportamento de diferencial nas marés. Nós temos o fenômeno das ressacas que estão sendo cada vez mais constantes. Então tudo isso aí tem a ver com o aumento do nível da água. Vamos descer um pouquinho mais a tela aqui. Só um minutinho. Aí ele está mostrando nessa imagem aquilo que eu havia comentado, né? Geleira derretendo na Noruega. Então vocês imaginem, esse derretimento de geleiras, não só na Noruega, mas em outras regiões, isso é um fator muito preocupante, porque não só pelo aumento do nível da água do mar, que nós temos a chance de perceber isso através das notícias, mas também porque os animais que sobrevivem nessa região, que estão adaptados à sobrevivência nesse habitat, começam a sofrer as consequências também. Porque se eles têm o gelo como a base, a superfície para estar se estabilizando, eles vão perdendo